Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$ 1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também. Perdigão. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. João de Deus é condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais. O goleiro Jean deixa a cadeia nos Estados Unidos. O presidente da Câmara diz que um novo imposto sobre movimentação financeira não passa no plenário. A criação de empregos no Brasil tem o melhor novembro em 9 anos. O Ministério Público do Rio detalha o envolvimento de Flávio Bolsonaro num suposto esquema de corrupção quando era deputado estadual. O atual senador vai à internet e nega todas as acusações. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprova o impeachment de Donald Trump. A ciência brasileira apresenta o primeiro resultado do seu maior empreendimento. E morre em Pernambuco o artista plástico Francisco Brenan. O Jornal Nacional está começando. A Justiça de Goiás condenou João de Deus por crimes sexuais pela primeira vez. Na semana em que completou um ano preso, João Teixeira de Faria, o João de Deus, recebeu a pena pela denúncia de 4 vítimas. 19 anos e 4 meses no regime fechado pelos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. A juíza Rosângela Rodrigues, da comarca aqui de Abadiânia, ainda vai julgar mais 10 denúncias contra João de Deus. Todas por crimes sexuais envolvendo outras 44 mulheres. Não há prazo para a próxima decisão. João de Deus está preso preventivamente em Aparecida de Goiânia. Apresentou problemas de saúde, mas a última avaliação médica feita em agosto constatou que ele não tem nada grave. As primeiras acusações contra João Teixeira de Faria foram feitas no programa Conversa com Bial da TV Globo, em dezembro do ano passado. Até agora, 325 vítimas procuraram o Ministério Público em vários estados. 194 formalizaram a denúncia. Os promotores ainda analisam outros casos. Esse número é muito superior. Isso porque as demais já se encontram prescritas e não enseja uma condenação ao senhor João Teixeira de Faria. Entretanto, nós ainda trabalhamos com um universo de cerca de 70, 80 vítimas que logo serão levadas ao Poder Judiciário. A defesa de João de Deus nega as acusações. Afirmou que as vítimas fizeram as denúncias fora do prazo e que vai recorrer. Nós entendemos que os elementos não são suficientes para caracterizar o crime. Em muitos momentos, nós percebemos pelos relatos das vítimas que não houve o estupro, como está sendo denunciado aqui pelo Ministério Público, e também que foi acolhido na denúncia. Aliás, foi acolhido na sentença. Desculpe, nós interrompemos a fala do entrevistado, mas João de Deus também já foi condenado a 4 anos em regime aberto por posse ilegal de armas. E só complementando a fala do advogado, ele terminou assim: como está sendo denunciado aqui pelo Ministério Público e também foi acolhido na sentença. É como ele iria terminar. Renato, obrigado. A Justiça americana decidiu soltar o goleiro Jean, que estava preso por ter agredido a mulher no estado da Flórida. Jean foi solto sem pagar fiança porque é réu primário e concordou em prestar depoimento quando for chamado. No alvará de soltura, consta que Jean não poderá ter contato direto ou indireto com a vítima, a sua mulher Milena Benfica, e que só poderá ter contato com as suas filhas através de um terceiro. Por telefone, o advogado de Jean informou que o processo continua correndo na Justiça americana e que ele aconselhará o jogador caso tenha que voltar à corte. Agora Jean pode retornar ao Brasil, mas o advogado não informou quando ele fará isso. O goleiro Jean do São Paulo estava de férias com a família no estado da Flórida.
Por volta das 4h30 da manhã de ontem, a mulher dele, Milena, começou a postar esses vídeos. Jean acabou de me bater. Ai, meu Deus! A polícia chegou logo depois e Jean foi preso, fichado por violência doméstica. Passou a noite na cadeia. O boletim de ocorrência divulgado ontem tinha partes borradas para proteger a vítima. Hoje, a polícia divulgou o documento na íntegra, que revelou que Jean disse em depoimento que a discussão começou quando Milena viu conversas dele com outra mulher no celular e que ele teria sido agredido primeiro por ela com uma chapinha de cabelo. Milena diz que jogou a chapinha depois de ser agredida para tentar se defender. A polícia do Rio concluiu que a youtuber Carol Weller mentiu em depoimento e que ela não foi vítima de homofobia. Os investigadores afirmam que a youtuber Carol Weller começou a briga com o auxiliar administrativo Alexandre da Silva. Imagens de câmeras de segurança mostram Carol visivelmente agitada. Ela levanta a camiseta para assegurar que não estava armada. Em seguida, aparece Carlos Guilherme, agente penitenciário amigo de Alexandre. Ele tenta acalmar a youtuber, mas ela parte para cima de Alexandre, que estava na ciclovia. Segundo a polícia, Carol deu um soco, puxou Alexandre pela blusa e os dois caíram no chão. Depois, Alexandre deu 2 chutes nela. Um funcionário do quiosque, ouvido hoje na delegacia, contou que Carol estava alterada, mexendo numa arma. Ele afirmou também que Alexandre pediu que a youtuber largasse a arma e que logo após a briga, Carol deu socos na namorada, a policial civil Suelen dos Santos. Depois, caiu e bateu com o rosto no chão, permanecendo inconsciente. A polícia vai investigar se as lesões no rosto de Carol Weller podem ter sido causadas pela queda. A arma pertencia à namorada de Carol. Em depoimento à polícia, elas disseram que foram vítimas de homofobia. Mas os investigadores concluíram que a história é diferente. A polícia descarta o crime de homofobia e afirma que Carol Weller brigou porque estava com ciúmes da namorada. Agora, a youtuber e a namorada vão responder por denunciação caluniosa porque mentiram em depoimento. O que nós não podemos admitir é que você utilize a delegacia, a máquina administrativa do Estado, chegue aqui e minta. Utilizando de uma causa tão nobre, né, de uma grande vitória por parte dos homossexuais. E ela estava aqui banalizando isso, mentindo. Eu acho triste isso é uma atitude criminosa e a gente não admite esse tipo de coisa. Os advogados de Carol Weller afirmaram que não tiveram acesso ao inquérito, negaram ter havido agressão mútua. Eles disseram ainda que as lesões que a youtuber sofreu falam por si. Hora da previsão do tempo. Vamos falar com a Jaqueline Brasil, lá em São Paulo. Boa noite, Jaqueline. O que você tem pra gente aí de previsão nesses últimos dias de primavera? Oi, Renata. Boa noite pra você. E boa noite para todos. O que eu posso dizer para vocês é que os dias agora ficam com a cara do verão, que já está na contagem regressiva. Começa na madrugada do domingo. Teremos chuva forte e com calor praticamente em todo o estado. Só em 5 capitais, a máxima amanhã fica abaixo dos 30 graus. Curitiba com 27, São Paulo 28, Brasília, Florianópolis e São Luís com 29. Nas outras capitais, a temperatura sobe mais. No Rio, em Natal, 32 graus, em Cuiabá também a mesma máxima prevista, em Porto Alegre, em Palmas 33 e em Teresina os termômetros marcam 38 graus. Vai fazer calor porque nessa época do ano o ar fica mais quente e úmido. E esse corredor de umidade atravessa a região amazônica e quando bate ali na Cordilheira dos Andes, muda de direção e segue para o centro-oeste e sudeste. Ao mesmo tempo, fortes correntes de vento aceleram a formação das áreas de instabilidade, que com o calor que está na superfície vão ganhando mais corpo e aí surge acúmulo nimbus, com ela o temporal. É o que pode acontecer amanhã no Amapá e também no Pará, e nessa faixa aqui do Acre, passando pelo Amazonas, Rondônia, pegando também Mato Grosso do Sul, Goiás, até aqui quase todo o estado de São Paulo, parte de Minas e na região serrana do Rio de Janeiro. Nas áreas em amarelo, pode chover forte, só que de forma isolada. E com essa chuva toda, como é que estão os reservatórios, hein?
Preocupante a situação, Renata, especialmente no centro-oeste e no sudeste, porque o que choveu não foi suficiente para recuperar a capacidade que está baixa. No reservatório Serra da Mesa, por exemplo, o nível caiu de novembro para cá. Furnas, em Minas, também teve uma queda. No Cantareira, aqui em São Paulo, o nível do reservatório também baixou, mas está melhor do que no mesmo período do ano passado. E no reservatório de Sobradinho, na Bahia, a capacidade também caiu. A boa notícia é que tem previsão de chuva para os próximos dias para grande parte do país e para quase todas as áreas onde estão os reservatórios. Amanhã só não chove no leste gaúcho, também no leste catarinense, e a sexta-feira também vai ser ensolarada no centro-norte de Minas Gerais e boa parte do Nordeste. Renata. Até amanhã, Jaqueline. Até amanhã. Os primeiros testes do maior empreendimento científico do Brasil deram hoje um resultado impressionante. É um feixe de luz que funciona como um microscópio gigantesco e muito potente. Esse vídeo revela a estrutura interna de uma rocha. Esse outro mostra o coração de um camundongo. Eles foram feitos com os primeiros feixes de luz síncrotron de 4ª geração produzidos no Brasil pelo laboratório Sirius, que será inaugurado no ano que vem. A gente não esperava que a gente fosse conseguir imagens tão bacanas tão cedo, mas ainda é um teste e a gente ainda está muito longe do final dessa máquina. Ela consegue entregar muito mais do que isso. Foi o primeiro trabalho dos braços robóticos, que colocam amostras de experimentos no ponto exato. E a primeira viagem de luz no túnel de vácuo feito com 1000 ímãs. A luz síncrotron é como um raio-x das coisas. Quando atravessa o material, consegue enxergar partículas minúsculas do tamanho dos átomos e ver como as moléculas estão organizadas. O feixe de luz é 30 vezes mais fino que o diâmetro de um fio de cabelo. É muito brilhante, mas invisível para nós. Por isso, para alinhar o equipamento, os pesquisadores usam raio laser. Esse é exatamente o caminho que a luz síncrotron percorre na hora da pesquisa. Disparado por esse canhão, o feixe de elétrons percorre um túnel com 500 metros de comprimento, 600 mil vezes por segundo, quase na velocidade da luz. Depois ele é desviado para as estações de experimento. 6 devem ser construídas até o ano que vem. E pesquisadores vão poder até estudar à distância. No futuro a gente vai estar fazendo mais e mais o experimento de acesso remoto. As pessoas mandam as amostras e aí o pessoal do laboratório monta o porta-amostras e a pessoa pode fazer do computador dele ou eventualmente até do celular, controlar o experimento e já baixar os dados para ele. O Sirius será o segundo equipamento desse tipo no mundo e vai trazer avanços em várias áreas do conhecimento. Na área de saúde, por exemplo, medicamentos, o entendimento do funcionamento do corpo humano numa escala das células, você tem desenvolvimento de energias renováveis na área de solo, agricultura, meio ambiente, materiais avançados para carros, aviões. A gente vai conseguir estudar estruturas bem menores em mais alta resolução num tempo muito menor. Morreu aos 92 anos no Recife o artista plástico Francisco Brenan. Um artista de muitas habilidades. Pintor, escultor, ilustrador, gravador e desenhista. Mas foi com a arte em cerâmica que Francisco Brenan expressou melhor as paixões. E a principal delas era a figura feminina. Eu elegi a forma feminina, que para mim é de todas as formas a forma mais misteriosa. Quase que se equivale a uma espécie de vício. A arte de Francisco Brenan começou a ganhar forma muito cedo. Aos 20 anos, o artista plástico recebeu o primeiro prêmio. Depois de uma passagem pelo Rio de Janeiro, ele voltou ao Recife para trabalhar na fábrica de cerâmica do pai. Foi nessa época que teve aulas com mestres como o escultor Abelardo da Hora e o pintor Murilo Lagreca. Encontros que marcaram a trajetória de Brenan como artista. Foi uma concepção muito particular de arte que o fez tirar do papel um sonho. Transformar a velha fábrica do pai em um grande parque de esculturas onde a arquitetura e outras expressões de arte convivem harmonicamente com a vegetação nativa da Mata Atlântica. Lá, ele criou figuras gigantes de cerâmica que retratam um universo obscuro, erótico e religioso. O sagrado e o profano são traços marcantes da obra de Francisco Brenan, representados pela figura do arco e da flecha. Francisco Brenan morreu depois de 10 dias internado por causa de uma infecção respiratória.
O corpo será velado até amanhã, nessa capela que ele mesmo construiu em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, de quem era devoto. Num dos lugares que o artista mais amava, a oficina, onde passou a maior parte da vida. Francisco Brenan deixa um patrimônio cultural de valor inestimável. No Recife, painéis que transformaram em arte a vida simples do povo. E o Parque de Esculturas, no Marco Zero da cidade, onde a Torre de Cristal se destaca em meio a outras peças, como uma marca da obra de Brenan. A seguir, o presidente da Câmara diz que os deputados não vão aprovar nenhum imposto sobre movimentação financeira. A criação de empregos no Brasil tem o melhor novembro em 9 anos. Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também. Verão do Brasil ser 100%. A brisa geladinha pra aguentar esse calor. Vai de Itaipava. Climinha de romance com seu crush no amor. Vai de Itaipava. E se der mole rola até um tsunami no Racinho. Vai de Itaipava. E tem chuva de granizo pra deixar tudo geladinho. Vai de Itaipava. A mulher vai verão, vem verão. E tudo sexy. Itaipava, 100% verão. Beba com sabedoria. Inteligência Artificial. Nós vamos conversar com uma autoridade no assunto. Recebam o cientista da computação, empresário e escritor Kai-Fu Lee. Depois do Jornal da Globo, penúltima conversa com Bial da temporada. Se a barriga do seu filho doer, que seja de tanto rir, não de desconforto intestinal. Enterogermina é um probiótico com bactérias do bem, que equilibram a flora intestinal. Apenas barriguinhas felizes. Enterogermina. Aproveite agora a grande liquidação de 2019 para entrar no ano novo de Chevrolet Zero. Liquida fim de ano Chevrolet. Tem o carro mais vendido do Brasil com uma pequena entrada e mensais de apenas R$499 e ainda descontos de até R$15 mil. E mais, ofertas com entrada e primeira parcela só depois da Páscoa. E ofertas com seu Chevrolet parcelado em até 60 meses. Mas aproveite, é só até domingo. Prazer poder você. Devido ao grande sucesso. Quando eu estou aqui. Na semana especial de Natal. Roberto Carlos em Jerusalém 3D. Nos cinemas, com sessões diárias. Um espetáculo de amor e devoção. Gravado na Terra Santa. Últimas sessões. Diariamente na semana de Natal. Garanta o seu ingresso. Ofertão de Natal Jolie. A Jolie ampliou em mais de 10 mil itens para deixar a sua casa mais bonita. Entre no clima das festas e decore com a Jolie. Olhe as ofertas. Lustre, R$ 129,99. Kit para banheiro, 10 de R$ 39,90. Massa corrida souvenir, R$ 69,99. Mesa de passar, R$ 49,99. Lixeira, R$ 49,99. Entrega em até 48 horas. Jolie, preço baixo é aqui. Domingo, no Auto Esporte. Carros frente a frente. Um erro de cálculo. A saída à direita sempre é a melhor saída. E as adaptações modernas. 24 desses módulos dentro do carro, uma autonomia de 240 quilômetros. Tecnologias como administrar o tráfego nas estradas. Ó, aqui já tem um veículo parado dentro do túnel. Novas motorizações. A gente tem um motor na frente e um outro atrás. O que significa isso? É domingo, depois do Globo Rural. A Justiça Federal ordenou que o governo do Amazonas e a União garantam o funcionamento do único hospital público da região norte que faz cirurgias cardíacas. O Francisca Mendes é o único hospital público na região norte que faz cirurgias cardíacas.
Segundo o Ministério Público, quase 500 adultos e mais de 200 crianças aguardam a vez de ser operados. A Justiça decidiu que Estado e União devem garantir a continuidade dos serviços do hospital. Há uma falha na gestão, uma falha de planejamento na aquisição de insumos e de medicamentos, há uma falha na ordem de pagamento dos fornecedores, há um excesso de contratos que o Estado não consegue administrar e não consegue entender. Ícaro David Castro Ferreira tinha 3 meses de idade. Na segunda-feira, ele chegou a receber anestesia para a cirurgia no coração, que acabou cancelada em cima da hora porque um dos equipamentos quebrou. Ontem, ele voltou para a mesa de cirurgia e morreu durante a operação. A crise do Francisca Mendes se estende a outros hospitais do Amazonas. Servidores terceirizados estão sem salários desde agosto e a falta de insumos atinge toda a rede pública estadual. Os hospitais estão lotados, com pacientes e bebês sendo atendidos nos corredores. O secretário estadual da Saúde nega que haja uma crise na rede pública do Amazonas e diz que vai cumprir a decisão da Justiça em relação ao Hospital Francisca Mendes. É importante dizer que são pontos isolados de alguma alteração do sistema de saúde. A Suzano já tem tomado todas as medidas que foram solicitadas, já com antecedência, e acreditamos que no prazo máximo de um mês a gente está realizando todas as pendências que foram citadas na decisão. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu suspender o bloqueio nas contas do município que impedia o pagamento de funcionários e de fornecedores. A Prefeitura tinha tomado essa medida na terça-feira, depois que a Justiça do Trabalho determinou arresto nas contas para pagar salários atrasados de funcionários terceirizados da saúde. A maioria deles já recebeu e todos devem voltar ao trabalho até amanhã. Mas a Prefeitura ainda não sabe quando vai depositar a segunda parcela do 13º dos servidores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que um novo imposto sobre transações financeiras digitais não passa pelo plenário. O Ministério da Economia estuda a proposta. Na hora de comprar, vender, usar os serviços do banco, quase tudo pode ser feito pela internet, nos aplicativos. E no ano que vem, mais novidades vão chegar no mercado. Está em consulta pública no Banco Central o Open Banking, uma iniciativa para aumentar a competição no sistema financeiro. O correntista poderá autorizar o compartilhamento de suas informações bancárias. Assim, outros bancos poderão oferecer serviços e produtos com melhores condições. Outra inovação: pagamentos instantâneos, transferências eletrônicas de dinheiro, de uma conta para outra, na mesma hora, em poucos segundos, todos os dias da semana, 24 horas do dia, mesmo nos feriados. O dinheiro sai de uma conta e cai imediatamente na outra, passando por um sistema do Banco Central. Pagador e recebedor poderão usar mecanismos como QR Codes e número de celular. A previsão é que esteja funcionando em novembro do ano que vem. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o volume de transações financeiras digitais só tende a aumentar. Todo o imposto que é aplicado sobre intermediação financeira tem um impacto no sistema financeiro. Obviamente, a base vai ser muito maior, a gente vai ter muito mais pessoas no sistema. O sistema que vai ser instantâneo, interoperável e aberto, ele deve aumentar em muito o volume de transações. O governo está de olho nessas operações bancárias e em pagamentos de serviços e produtos feitos pela internet para criar um novo imposto. Quais desses serviços podem ser tributados e como essas transações digitais devem ser taxadas? A equipe econômica estuda o impacto e o alcance de um imposto sobre esse mundo virtual. O ministro da Economia disse ontem em entrevista na Central Globo News que essa tributação digital está em discussão em vários países. É um imposto do futuro, que é porque a economia mundial está se digitalizando, tudo vai ser feito, às vezes até sem passar por banco. Por isso que é até bobagem falar em CPMF. Se o dinheiro vai transitar de forma digital, eletrônica, de iPhone para iPhone, sem passar por banco, quem for pegar o imposto lá não vai pegar nada. Tem uma população inteira usando esses dispositivos, né? Seja Google, seja Amazon, seja Uber, população inteira, países inteiros usando isso e não há impostos sobre transações, algumas dessas transações. Então existem várias formas, vários estudos sobre isso. Guedes disse que tributar essas transações é a alternativa para reduzir os impostos sobre a folha de pagamento das empresas. O trabalhador, para levar R$1.000 de salário mínimo, ele custa R$2.000 para a empresa.
O salário podia ser mais alto, podia ser 1.500 e o custo para a empresa mais baixo, 1.500, se não houvesse essa cunha. Então, a ideia de substituir essa cunha fiscal, esse imposto sobre folha de pagamento, por transações com uma alíquota baixa, é uma ideia inescapável. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro foi perguntado sobre uma possível recriação da CPMF. A CPMF, todas as casas estão na mesa, mas é um imposto que está demonizado. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a afirmar que esse novo imposto não tem chances de passar na Câmara. Hoje, todas as transações, basicamente, serão, ao longo dos próximos anos, serão sempre digitais, então cada vez se dificulta mais a sonegação independente de uma nova tributação. E essa tributação ainda exporta imposto, né? Quer dizer, ainda gera menos competitividade para o setor produtivo brasileiro. Então não há nenhum ganho. Eu já falei com eles que não passa, então essa é uma agenda que vai ter muita dificuldade de avançar. Em novembro, os brasileiros pagaram mais de 125 bilhões de reais em impostos, contribuições e outras receitas federais. Foi o melhor resultado para o mês em 5 anos. Em 2019, a arrecadação soma 1 trilhão e 400 bilhões de reais. No mês passado, o Brasil criou quase 100 mil postos de trabalho com carteira assinada. Fazia 9 anos que não se via tanta gente sendo contratada em novembro. O comércio e o setor de serviços lideraram a abertura de vagas. No ano, o saldo é de quase 950 mil novos empregos. A criação de empregos no Brasil e o anúncio de que americanos e chineses vão assinar a trégua na guerra comercial em janeiro levaram a Bolsa de Valores de São Paulo a uma nova marca inédita. O principal índice da Bolsa terminou o dia acima de 115 mil pontos. O dólar ficou estável. A seguir, o Ministério Público do Rio detalha o envolvimento de Flávio Bolsonaro num esquema de corrupção quando era deputado. As eleições do ano que vem têm novas regras para combater as fake news. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria estar agradecendo ao curso que eu fiz do João Pedro. E posso dizer que eu estou muito feliz com esse curso, porque através dele eu estou conseguindo uma renda aí de R$ 1.800 todo mês. Quero mostrar até para vocês aqui na frente do meu computador. Olha só, pessoal. Se você também quer aprender como fazer isso, clica no link na descrição desse vídeo. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Para todo o Brasil! Se eu falo da pobreza, do desemprego, da inflação, ninguém liga. Basta falar em sexo que todo mundo presta atenção. Você é uma rainha, uma estrela iluminada. Agora vai lá e brilha, brilha. A gente volta já já! Só quem tem Globoplay tem todos os episódios de Abby. Recém-lançado, o Tigo 5X Turbo conquistou o consumidor brasileiro ao superar Hyundai Creta, Honda HR-V, Jeep Renegade, Jeep Compass, Audi Q3, Nissan Kicks e Volkswagen T-Cross nos comparativos de 2019, vencendo todos os obstáculos e brilhando no prêmio Carro do Ano 2020. Tigo 5X Turbo, desenvolvido no mais avançado polo de tecnologia do mundo.
Davi decide contar para Vitória que está envolvido com outra pessoa. Que isso? Vamos conversar? Que isso? Sai da minha frente. Sai da minha frente. Vitória, que isso? Volta aqui. Vitória, que reação é essa? Eu não tô entendendo. Faz meses que a gente não tá junto. Que isso? Eu posso parecer a mulher mais bem resolvida do mundo, só que eu não sou de ferro, não. Daqui a pouco... Tá certo, só que também é bom você lembrar que foi você que não quis abrir mão de defender o Álvaro. Eu já te disse que eu não posso. Eu tenho um contrato e esse contrato tem uma multa. Amor de mãe. A gente brigou feio. O motivo foi feio. Dinheiro. Aí a gente se afastou os filhos, esposa, cunhado. E eu ficava pensando, vale a pena ser tão orgulhosa? Aí um dia a gente combinou de se encontrar e deixar de ser besta. O primeiro Natal com todo mundo reunido de novo foi muito especial. A gente esquece, mas só faz sentido se estiver todo mundo junto. Família. No Ibirapuera, sempre tem. Um documento do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro detalha o suposto esquema de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro é o líder de uma organização criminosa e identificaram pelo menos 13 assessores que repassaram parte de seus salários ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Palácio Tiradentes, a casa do Poder Legislativo do Rio. O Ministério Público diz que as provas permitem vislumbrar que existiu uma organização criminosa aqui, com alto grau de permanência e estabilidade entre 2007 e 2018, destinada à prática de desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. Os promotores dizem que Fabrício Queiroz arrecadou grande parte da remuneração de funcionários fantasmas do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e que foram identificados pelo menos 13 assessores que repassavam parte do salário. Queiroz recebeu 483 depósitos na conta bancária, mais de 2 milhões de reais. Os promotores afirmam que, apesar do que já disse, Fabrício Queiroz não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos, já que ele próprio alegou em sua defesa que retinha os contra-cheques para prestar contas a terceiros. O Ministério Público apresenta uma troca de mensagens com uma das funcionárias do gabinete em que ele escreve: "Você pode me informar o valor que foi depositado este mês para eu prestar contas?" Os promotores dizem que ele conversava com Daniele Mendonça, ex-mulher de Adriano Nóbrega. O ex-capitão do BOPE foi denunciado como líder de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel, conhecido como Escritório do Crime. O Ministério Público afirma que a nomeação de Daniele no gabinete de Flávio foi feita a pedido de Adriano. A investigação aponta que no final de 2017, Queiroz demonstrou preocupação com a situação de Daniele, por causa das eleições de 2018 e o receio de que o aumento da exposição de Flávio Bolsonaro levasse a imprensa a descobrir a nomeação da esposa do miliciano em seu gabinete. Foi o que ele escreveu numa outra mensagem. Sobre seu nome, não querem correr risco, tendo em vista que estão concorrendo e a visibilidade que estão. Estão fazendo um pente fino nos funcionários e na família deles. Daniele acabou exonerada. E numa conversa em janeiro deste ano, ela admitiu a uma amiga que sabia da origem ilícita do dinheiro. "Eu já vinha há um tempo muito incomodada com a origem desse dinheiro na minha vida. Sei lá, Deus deve ter ouvido." Os promotores mostram ainda que o esquema de funcionários fantasmas tinha uma base a quase 200 quilômetros da Assembleia Legislativa do Rio. 10 assessores da mesma família eram de Resende, no sul do Rio, a família Siqueira. Todos parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Juntos, eles receberam mais de 4 milhões e 800 mil reais em salários da Alerj. 83% foram sacados em dinheiro vivo. A investigação aponta que Flávio Bolsonaro era o líder da organização criminosa e que essa organização tinha 4 núcleos com uma clara divisão de tarefas. Tinha quem nomeava os operadores financeiros, as pessoas que aceitavam os cargos em troca de devolver parte dos salários e o núcleo que lavava dinheiro. Os promotores dizem que no fim do ano passado, numa conversa com um dos fantasmas, Queiroz já se mostrava apreensivo com a investigação. Ele avisou: "Cuidado com o que vai falar no celular." Mas o Ministério Público suspeita que Queiroz acreditava que poderia manter o esquema. Em outra mensagem para a funcionária do gabinete, ele disse: "Vamos continuar juntos em 2019. A assessora respondeu: "Que assim seja."
O advogado Paulo Klein informou que, por questões de foro íntimo, não representa mais Fabrício Queiroz nem a família dele, mas tem plena convicção da inocência deles em relação aos fatos investigados pelo Ministério Público. Nós não conseguimos contato com os outros citados na reportagem. O relatório do Ministério Público do Rio também apontou indícios de lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, a compra de apartamentos e de uma franquia foram uma forma de Flávio Bolsonaro ocultar ganhos com a chamada rachadinha. No papel, a loja de chocolates pertence ao hoje senador Flávio Bolsonaro e ao empresário Alexandre Ferreira Dias Santini. Mas os investigadores têm suspeitas de que Alexandre Santini possa ter atuado como laranja do casal Flávio e Fernanda Bolsonaro na aquisição da loja. Os documentos revelam que, no início de 2015, o então deputado estadual e a mulher dele investiram mais de R$1 milhão na compra do estabelecimento. Valores que, segundo os promotores, não seriam compatíveis com a renda do casal. Por isso, o Ministério Público afirma que existe a fundada suspeita de que parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Rio possa ter sido lavada no empreendimento comercial do então deputado estadual. Os promotores desconfiaram. As compras em dinheiro vivo eram muito superiores à média das lojas num shopping center. Em 4 anos, 37,5% do que a loja vendeu foi em dinheiro. Os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro também usou negócios imobiliários para encobrir os desvios de recursos da Alerj. O relatório cita transações envolvendo 3 apartamentos no Rio de Janeiro. Um dos imóveis foi comprado pelo casal Bolsonaro em 2012 por R$140 mil e revendido 15 meses depois, em 2014, por R$550 mil, com lucro de 292%. Quando a valorização imobiliária na região, no mesmo período, não passou de 11%. Segundo o Ministério Público, este e um outro imóvel foram vendidos ao então deputado estadual na mesma data e pela mesma pessoa, o americano Glenn Howard Dillard, com inexplicável deságio de 30%. Um outro apartamento em Laranjeiras, zona sul do Rio, teve uma das prestações paga pelo cabo da PM Diego Sodré de Castro Ambrósio. O relatório diz que o boleto de mais de R$16 mil foi pago pelo policial, que ganha menos de 1/3 desse valor. Hoje, o senador foi embora do Brasil e considerou normal o pagamento de um boleto pelo policial militar. Tem um policial militar, amigo meu, e que em uma única ocasião na minha vida, se não me engano, foi porque o banco já tinha fechado, né, e eu não tinha aplicativo no telefone na época, eu pedi para ele pagar uma conta para mim, que era um boleto de uma parcela do apartamento que eu tava pagando. Ele pagou e depois eu reembolsei. Qual o problema nisso? Flávio Bolsonaro também negou que tenha empregado funcionários fantasmas. São pessoas que trabalhavam lá em Resende. E, obviamente, como fica uma distância longa do meu gabinete, que ficava ali no centro da cidade, no Rio de Janeiro, eles trabalhavam lá. Lá é uma base eleitoral nossa, em Resende. Todo político tem isso. Todo, sem exceção. Alexandre Ferreira Dias Santini não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com Diego Sodré Ambrósio e Glenn Dillard. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal para suspender as investigações do Ministério Público sobre o esquema de rachadinha na Alerj. O ministro Gilmar Mendes, que será o relator, pediu informações com urgência ao MP, ao Tribunal de Justiça do Rio e ao Superior Tribunal de Justiça sobre o caso. A Polícia Federal indiciou os 6 suspeitos de invadir os celulares de procuradores da Lava Jato, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de outras autoridades. A polícia viu indícios de crimes como organização criminosa e interceptação ilegal de comunicações. Os indiciados são Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, Gustavo Elias Santos, Danilo Cristiano Marques, Suelen Oliveira, Tiago Eliezer dos Santos e Luiz Henrique Molição. O Ministério Público Federal vai analisar o material entregue pela Polícia Federal para decidir se apresenta ou não uma denúncia criminal. A Polícia Federal vai abrir novos inquéritos para apurar suspeitas de obstrução de justiça.
se algum mandante teria financiado a invasão dos celulares e se a quadrilha teria invadido também contas bancárias e de cartões de crédito. O advogado de Walter Delgatti Neto, de Gustavo Santos e de Suelen Oliveira afirmou que não há justificativa para a prisão preventiva e que a investigação se refere a crimes contra o sistema financeiro que deveriam ser apurados pela Justiça Estadual de São Paulo e não pela Justiça Federal de Brasília. A defesa de Danilo Marques declarou que o relatório da PF confirma que a participação dele nas supostas fraudes e invasões de celulares foi ínfima ou inexistente e que não existem elementos para manter a prisão de Danilo. Os advogados de Tiago dos Santos afirmaram que a Polícia Federal não trouxe nenhuma prova concreta do envolvimento dele e que o fato de Tiago ter conhecimento técnico de informática não é capaz, por si só, de evidenciar qualquer envolvimento na prática de crime. Nós entramos em contato com a defesa de Luiz Henrique Molição, mas não obtivemos retorno. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas regras para tentar conter a propagação das chamadas fake news na campanha eleitoral do ano que vem. As fake news, informações falsas, já eram passíveis de punição pela lei eleitoral. Mas a nova resolução quer dificultar ainda mais essa prática. A regra estabelece que dados falsos terá que garantir ao citado o direito de resposta e também poderá sofrer sanções penais. A resolução prevê prisão ou multa para quem divulgar informações falsas ou promover calúnia. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o problema dessas mensagens falsas não será resolvido apenas com decisões judiciais. Se alguém achar que fake news vão ser enfrentadas com decisões dos tribunais regionais eleitorais, está enganado. Não é assim que isso vai funcionar. Precisamos da consciência das pessoas e da ajuda dessas plataformas que precisam ser responsáveis pelos que cativam. O trecho da lei eleitoral que trata de propaganda política na internet para ofender a honra ou prejudicar a imagem de um candidato, partido ou coligação pode responder por crime eleitoral, com pena de prisão e também multa. O TSE incluiu nas regras um dispositivo que já está valendo, o que proíbe o disparo de mensagens em massa por meio de redes sociais e aprovou uma mudança que pode acelerar o processo de julgamento dos registros. O político terá que informar o celular e o e-mail para comunicações imediatas da Justiça Eleitoral. Na última sessão do ano, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, afirmou que um dos principais desafios para as eleições de 2020 será justamente o combate à disseminação de informações falsas. Nós esperamos chegar melhor aparelhados para o enfrentamento dessa questão, que será, a meu juízo, uma das mais desafiadoras para a Justiça Eleitoral ao longo de 2020. Era uma vez um jovem. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 77 anos, a antropóloga Alba Zaluar. Ela se formou em Ciências Sociais, fez pós-graduação na Inglaterra. Depois, de volta ao Brasil, se dedicou ao mestrado e ao doutorado em Antropologia. Alba Zaluar era professora da Unicamp e da UERJ, onde coordenou o Núcleo de Pesquisa em Violência. Em 1999, recebeu o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da nossa literatura. A causa da morte não foi informada. O presidente Donald Trump se tornou ontem o terceiro da história americana a sofrer impeachment por decisão da Câmara dos Deputados. O resultado da votação não deixou dúvidas. O impeachment foi uma decisão partidária. Todos os deputados do partido de Donald Trump, o republicano, votaram contra. Do lado da oposição, praticamente todos os democratas foram a favor das duas acusações. A de abuso de poder por pressionar a Ucrânia a investigar um adversário político e a de obstrução do Congresso, por impedir autoridades do governo de testemunhar durante a investigação. Quando a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, anunciou o resultado, os democratas ensaiaram uma comemoração, que Pelosi rapidamente reprimiu. Depois, ela afirmou que era um dia triste para o país e que os deputados foram forçados a agir para proteger a Constituição. To protect and defend the Constitution of the United States.
Enquanto isso, o presidente fazia um comício no estado de Michigan, onde foi ovacionado pelos apoiadores. Esse impeachment sem lei e partidário é uma marcha para um suicídio político do Partido Democrata, afirmou Trump. O impeachment aprovado na Câmara é o equivalente à aceitação de uma denúncia em um processo judicial. O julgamento acontece no Senado. O juiz é o presidente da Suprema Corte, John Roberts. A Câmara indica um grupo de deputados que agem como promotores. Os advogados da Casa Branca defendem o presidente. E os senadores, que são os jurados, decidem o veredito. São 53 republicanos, 45 democratas e 2 independentes. Para tirar o presidente do cargo, são necessários 67 votos. Hoje, Nancy Pelosi indicou que pode adiar o envio do processo de impeachment ao Senado para tentar negociar o que chamou de um processo justo. O presidente do Senado, o republicano Mitch McConnell, disse que este foi o impeachment mais apressado e injusto da história moderna. Hoje, o presidente Donald Trump criticou a oposição por tentar adiar o processo no Senado, controlado pelo partido dele. A Casa Branca quer que o julgamento lá comece logo, porque acredita que o presidente será tratado de forma justa e será inocentado. Eu não sinto que sofri um impeachment, porque isso é uma farsa, é uma armação, é uma coisa horrível o que eles fizeram, declarou Trump. Depois de aprovar o impeachment, a Câmara deu ao presidente uma vitória política importante. Aprovou hoje o novo acordo de livre comércio dos Estados Unidos com o Canadá e o México. O tratado segue agora para o Senado. O parlamento da Bolívia elegeu os novos juízes do Tribunal Supremo Eleitoral. Em 2 de janeiro, a corte, formada por 6 integrantes, vai apresentar um calendário para convocação de eleições. A votação presidencial de outubro foi anulada por causa de denúncias de fraude e o então presidente Evo Morales, que disputava o 4º mandato seguido, renunciou e deixou o país. A seguir, os trunfos de Flamengo e Liverpool para a final do Mundial de Clubes. A galera achava que puro malte não combinava com o verão. Aí a Skol deu um giro nisso e fez uma puro malte levinha. Fresquinha. A puro malte perfeita pro verão. Skol puro malte, refrescante, borbulhante. A puro malte que desce girando. Beba com moderação. Ah, mano, travou de novo. Tinha que travar logo agora. Ah, tio, a gente já falou que foi dele. Essa internet medieval de vocês. Tá ótima. Destrava. Destrave. Mude pra Vivo Fibra e assista às suas séries favoritas sem travar e com ultra velocidade. Hotel sem Wi-Fi não é hotel. Escritório sem Wi-Fi não é escritório. Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também. Sábado, depois de amanhã, tem decisão do Mundial de Clubes. O Flamengo enfrenta o poderosíssimo Liverpool da Inglaterra. E o time brasileiro põe em campo jogadores que conhecem muito bem o futebol europeu. Em Portugal, ele colecionou títulos. Foram 10 conquistas como técnico do Benfica, recorde do clube.
Com essa bagagem, Jorge Jesus trouxe para o Brasil um estilo de jogo que transformou o Flamengo em máquina de vitórias. E ela tem engrenagens que foram reguladas na Europa. Rafinha passou 14 anos por lá, 8 deles levantando taças no alemão Bayern de Munique, uma delas a do Mundial de Clubes de 2013. Pablo Mari é espanhol, foi formado no futebol europeu. E o lateral Filipe Luís defendeu o Atlético de Madrid por 8 temporadas. Jogou também no Chelsea da Inglaterra e conhece bem o trio de ataque do Liverpool. Eu joguei com o Salah, joguei com o Firmino, não joguei com o Mané, joguei contra. O time titular do Flamengo tem 7 jogadores com experiência na Europa. Um deles vai estar no gol, Diego Alves. E se o título mundial for decidido nos pênaltis, os rubro-negros vão poder contar com um goleiro que, quando jogou na Espanha, quebrou recordes e complicou a vida dos maiores craques do mundo. Ninguém pegou mais pênaltis na Liga Espanhola do que Diego Alves. Ele defendeu 22 das 49 cobranças. Cristiano Ronaldo tentou 4 vezes, perdeu 3. Messi também parou no paredão brasileiro. A gente até brincou com o Diego Alves, que para ele se virar, que tem que ser o melhor em campo também, mas isso nos dá uma bagagem boa para enfrentar esse grande jogo, né, contra uma grande equipe também. Então, acredito que a gente está preparado para poder fazer uma partida muito boa nessa decisão. Sábado, um time carioca, com jeitão europeu, tenta conquistar o mundo. Eles têm um time super poderoso, mas 90 minutos dentro do campo, tudo pode acontecer. O Liverpool nunca foi campeão do mundo, perdeu as 3 finais que disputou e tem 2 brasileiros no time nessa 4ª tentativa. Idolatria no Catar é para poucos. Bandeirinhas espalhadas pela cidade, balões de criança, fotografias são exclusividade do Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e do pai dele, a família real. Já o Liverpool tem um leque bem maior de ídolos. O torcedor carrega o nome do zagueiro Virgil van Dijk nas costas, mas traz o goleiro Alisson Becker no coração. Uns anos atrás, a gente costumava entrar em pânico quando a bola entrava na área. Agora não. O Alisson é firme, melhor goleiro do mundo, disse ele. O brasileiro chegou ao Liverpool no meio de 2018 para curar a torcida inglesa de um trauma. Na final da Liga dos Campeões daquele ano, as falhas do alemão Karius deram um título ao Real Madrid. Um ano depois, com Alisson no gol, o time foi campeão europeu. O Catar, país do petróleo, já foi o país das pérolas. Os caçadores dessas preciosidades escondidas no fundo do mar ajudaram a construir um lugar impressionante. O Liverpool costuma caçar talentos para transformar em craques. Até 2015, pouca gente conhecia o brasileiro Roberto Firmino. Passagem rápida pelo Figueirense. Sem muita repercussão no Hoffenheim da Alemanha, bastou o técnico Jürgen Klopp chamar o atacante para o Liverpool para a carreira decolar. Por causa dos gols, dos passes, da inteligência em campo. Para os ingleses, um craque. É o que diz o ex-atacante da seleção inglesa e do Liverpool, Michael Owen. Nós o adoramos e não entendemos quando vemos a seleção brasileira com outros atacantes no lugar dele. Na seleção inglesa, ele seria um astro. Para essa admiração aumentar ainda mais, o Firmino foi lá e marcou o gol da classificação do Liverpool para a final contra o Flamengo. Esse torcedor diz que é assim mesmo. O Liverpool pega o que há de melhor no Brasil para jogar para eles. Mas o futebol brasileiro sempre tem algumas pérolas escondidas. As do Flamengo, eles vão conhecer no sábado. Vai ser um jogaço. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor, o Bom Doutor. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também.